Nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo um vídeo especial pra vocês, um especial de Halloween. Nós vamos falar sobre os vilões mais assustadores de Power Rangers. É bom deixar claro que são os mais assustadores, Ana, porque não é um vídeo sobre os vilões mais poderosos, os vilões que derrotaram mais Rangers, é um vídeo sobre os mais assustadores. É um vídeo de Halloween, um vídeo legal, no Halloween. stress nos comentários. Exatamente. Então é a nossa lista dos vilões que mais assustaram a gente. Então depois do final do vídeo, você faz o seu top 10 aqui, a gente quer saber a sua opinião. E não esquece, gente, toda quinta e todo sábado sai vídeo do Mega Power às 17 horas. Então se você não recebeu notificação, mesmo depois de clicar no Power Sino, de se inscrever no canal e curtir, e não recebeu o vídeo, pode ter certeza que toda quinta e todo sábado vai sair um vídeo às 17 horas. Esse está saindo na quarta-feira porque é um vídeo especial, mas na quinta-feira vai sair o vídeo da semana, então 5 horas eu quero ver vocês lá. Ana, você acha que os vilões de Power Rangers são assustadores? Você acha que chega a esse ponto? Alguns deles sim. E você junta o visual ao contexto da temporada, algumas coisas que tem no roteiro, e aí essa conjunção de fatores torna ele assustador. Então você acha que em algum momento uma criança pode acabar no final de um episódio, ficar um pouco prejudicada com algum vilão? Não só isso, como uma criança que já cresceu, tipo eu, que ainda lembra, entendeu? E fica prejudicada. Ou então, pior ainda, eu revendo temporadas, ou vendo pela primeira vez algumas temporadas, como vocês já sabem, se vocês acompanham aqui, gente, sempre. Eu fiquei um período da minha vida sem assistir Power Rangers, e a gente tá fazendo uma maratona, assistindo tudo na ordem. Mas assim... Estou reintroduzindo Ana nesse mundo. Exato. Quando eu estou assistindo algumas temporadas, depois de velha já, vamos dizer assim, depois de crescidinha, eu olho pra aqueles vilões e fico assim, gente... Por que esse roteirista fez realmente, isso? Tem algumas coisas... um pouco pesado. Então vamos começar a nossa lista na 10ª posição. Este cara aqui da camisa, o Lord Zed. Quem é o Lord Zed? É um vilão novo ou um vilão antigo, Ana? É um vilão super novinho, apareceu lá em 1993, 1994. É só quando o Power Rangers começou, né? Lord Zed é o segundo vilão principal de Mighty Morphin Power Rangers. Ele aparece para substituir Rita Repulsa por um tempo, né? E quando ele chega, gente, é macabro, né? O Lord Zed foi um grande problema na época, inclusive por conta de todo esse ar maligno dele. Os pais naquela época mandaram cartas para a Saban pedindo que desse uma amenizada no Lord Zed. E o que aconteceu depois, né, Ana? Menos, a gente tá com medo. Eu lembro que... Sabe uma cena marcante do Lord Zed pra mim? Era quando ele virava do trono dele e tinha vários raios saindo dele. Eu ficava assustada. Ele tinha uma cobra também. Ele tinha uma cobra que virou um cajado. Cobra. De verdade, de verdade. Gente, ele era assustador. Aí quando os pais pediram isso, aí a Rita voltou e virou um casal cômico. Eu acho que isso foi o grande ponto negativo do Lord Zed. Eles estavam indo tão bem com o Lord Zed, porque assim, muita gente considera ele como o maior vilão de Power Rangers. Eu acho ele super importante, eu acho ele fantástico, inclusive porque ele é o primeiro vilão 100% americano da franquia, né? É uma invenção muito legal, aquele cérebro dele que mexia, né? A versão do filme, inclusive, era macabra, pô. Era assustador. E eu acho que eles amenizaram um pouco, por isso que ele fica na 10ª posição, mas ainda assim ele assusta, né? Na 9ª posição nós temos Ivan Ooze. Eu vou contar uma coisa, eu não gosto tanto do filme de 95, mas o Ivan Ooze me deixava com medo, de verdade. Era uma mistura de medo com nojo. Porque a combinação. Tinha as amoeba roxa. Ele era estranho, tinha um negócio no queixo dele que me dava aflição, aquele negócio assim, ó. Meio cruzado, né? Me dava aflição aquilo. E era uma combinação que você ficava... E ele era nojento. Ele parece com o Freddy Krueger também, você já viu que ele parece? Nossa, ele parece demais. Ele parece com o Freddy. E aí a combinação, né? Você ter essa memória misturando, você vê que eu era uma criança que já assistia filme de terror. Eu não. E aí já misturava com Power Rangers, aí ficava toda essa mistura. E o Ivan Ooze era bizarro, né? Porque ele virava uma geleca, gente. Até uma cena no final do filme que ele se estica pra entrar em um dos robôs dele, de cima da torre, e ele entra no bicho e o bicho vira ele com a cara dele. E aí, cara, bizarro. Assim, o Ivan Ooze é um vilão que ele não é canônico em Power Rangers, né? Ele só faz parte do filme de 95, que a gente já comentou aqui no canal, não faz parte da cronologia de Power Rangers, mas mesmo assim é um vilão interessante, né, Ana? Eu acho que merece estar aí nesse top 10, porque ele era bizarro, sim. Quem está na 8ª posição, Ana? Na 8ª posição está uma sugestão minha, que
lendo e fazendo review de Saban's Go-Go Power Rangers, um quadrinho, gente. Quem não tá acompanhando os reviews, vai aparecer a playlist aqui em cima pra você assistir todos os vídeos. Ainda dá tempo de você se atualizar e vir acompanhar comigo todo mês o review deste quadrinho. Tá, mas quem é o personagem? Eu tô curioso, diga aí. O personagem é a Rita Repulsa, só Sério? que uma ressalva, deste quadrinho especificamente. Porque assim, muita gente sabe assistindo a série que a Rita é mais cômica, ela não dá tanto medo assim, ela sempre tem aquele lance da dor de cabeça, tá sempre gritando com o pessoal lá que trabalha com ela. Trabalha com ela não, trabalha para ela. É, são os escravos, né? Pois é. E no quadrinho, eles mostram uma Rita muito mais macabra, uma Rita assustadora, uma Rita conquistadora de universos, de mundo, gente. Então assim, essa fama que ela fica falando na série de TV, que nunca é mostrada, eles mostram nos quadrinhos. Então você vê ela realmente conquistando mundos, subjugando populações daquele mundo, matando todo mundo e pegando as pessoas pra ser escravos. Isso é bem macabro. É assustador. Tem algumas falas dela que chega, você fica meio arrepiado assim. Então, quem quer conhecer esse outro lado da Rita, Olá, hein? vai ler os quadrinhos ou vem acompanhar comigo os reviews. Eu não tenho nem o que falar, porque eu acho que é realmente isso aí. Só uma adicional. O Finster dos quadrinhos do Mary Morphy também é bizarro. Então faz a combinação perfeita, Rita e Finster. No meu caso, a Ana matou essa charada aí, porque a Rita realmente é sinistra nos quadrinhos. Vamos para a 7ª posição, que são os Psycho Rangers. Aí um grupo de vilões que é amado pelos fãs, é quase que unânime isso. Todo mundo gosta dos Psycho Rangers, né, Ana? Sim. E você acha que eles são assustadores? São porque eles não morrem, gente. Eles são tipo o Jason da Sexta-feira 13, ele volta sempre. Você disse que não assistia filme de terror, tá vendo você? Não assistia quando eu era criança. Tá. Agora eu assisto por causa de você. Então, os Psycho Rangers, eu achava macabro no seguinte, porque eles tinham formas humanas, né? E eles perseguiam os Power Rangers pelas vozes, eles sabiam que era... Isso foi uma coisa que me assustou quando eu tava assistindo, quando depois de crescidinha, eu ficava assim, gente, isso tá parecendo um filme de terror, porque as pessoas não podem falar, não podem respirar, que os caras já... Achei. Então a cena do Galáxia Perdida, quando o Psycho Red volta, o vermelho, que ele gira a cabeça 360, como se fosse a menina do Exorcista. Então eles já tinham essa pegada, eles são muito maus. Você não tem nos Psycho Rangers um espectro bom e ruim. Eles são 100% malignos, sem contar que a Psycho Rosa matou uma Power Ranger. Pois é. Né? E sem contar, eu não tô falando do Psycho Verde dos quadrinhos, que esse fez uma chacina absurda lá em 1969 com os Power Rangers que foram pra Lua. Então eu acho que o conjunto Psycho Rangers é algo assim que a gente tem que, poxa, esses caras são bem cabulosos. Tem que ter medo. E vocês acham eles cabulosos? Deixa aqui nos comentários. Na 6ª posição, o vilão Scorpius de Galáxia Perdida. Essa parte do vídeo acabou ficando corrompida e eu e Ana tivemos que gravar por fora. Então, Ana, o que é que você acha do Scorpius de Galáxia Perdida? O visual dele assustava mesmo, aquele besouro? Com certeza, as crianças deviam ficar morrendo de medo. Eu lembro que ele, além de ter esses tentáculos, o Scorpius ele era bem nojento. E ele tinha todo aquele lance de querer transformar a Traquina também em um inseto como ele, né? Isso era meio creepy mesmo, principalmente no final da série. E tanto que ele consegue, né? E tem muita gosma. Na verdade, o que acontece é que a Traquina, ela sempre tá renegando isso do pai, né? Só que lá no finalzinho da temporada, ela de fato aceita que ela precisa se tornar um inseto pra ser mais poderosa. Eu acho que o lance do Scorpio de ser macabro não é só o visual dele, é essa parte também de forçar a filha, você não acha? Concordo, eu acho também que é bem macabro. E aí tem todo aquele lance também de ele ser um conquistador do espaço, que eu acho que também assusta e remete a personagens como a própria Rita Repulsa dos quadrinhos e o Lord Zed. Então eu acho que Scorpius merece sim um destaque no nosso vídeo. Na 5ª posição, outra sugestão de Ana aqui na lista, que é o Renzik de Força do Tempo. Por que ele é macabro, Ana? Por que ele é macabro? Bom, por onde eu vou começar essa lista? O visual dele é assustador já. Você acha? Eu acho que uma criança assistindo... Eu acho que se eu tivesse assistido na época, eu teria ficado com medo. Força do Tempo, no caso. Sim, eu não assisti na época que passou. Aliás, eu assisti alguns pedaços. Eu lembro que meu irmão assistia, mas eu não prestava muita atenção. Eu tava esperando a minha vez de assistir os desenhos, porque era assim, a gente dividia a televisão. Faz parte. Faz parte. Então, aquele lance dele ser todo deformado de uma maneira... assim, bizarra, porque tem um contexto na temporada, isso, muito legal, né? Não é assim, enfim, ele tem uma deformidade, eu não gosto dele por causa disso. Não, existe um contexto pra aquilo ali, existe toda uma carga dramática em cima do personagem,
E ainda tem umas coisas físicas que acrescentaram nele, Nossa. desse negócio de você transformar os ossos em armas e botar de volta. E você vê que ele sente muita dor, que ele tem que tomar um remédio. Eu acho que isso torna tão real pra criança assistindo, porque ele não é só assim, eu sou feio. Não, ele tem assim uma doença, entendeu? Uma condição que ele sente dor e ele precisa tomar remédio. E aquilo é explorado na temporada e isso tudo fica... Sem contar que tem um plus que ele é interpretado pelo ator Vernon Wells, que fez Mad Max e outras produções, então é um cara já competente que sabe desempenhar um papel de vilão, né? Esse negócio do osso que ele tirava da perna, ou aqui de trás, dava uma agonia tremenda, e muita gente lembra do Hanzik justamente por conta desse detalhe dele. Então, na quinta posição, Hanzik, e na quarta posição, a rainha Banshira de Resgate. Resgate é um conjunto de coisas horríveis, não que a temporada é ruim, mas os monstros são macabros, né? Inclusive, a gente comentou com detalhes sobre Power Rangers Resgate. Vai aparecer um card aqui, assistam, porque vale a pena, viu? Essa nossa... aventura. A nossa aventura em Resgate. Mas, por que a gente escolheu Banshira ao invés de Diabólico? Você acha a Banshira mais assustadora que Diabólico? Sim. Esse lance dela ficar ali por trás e você não realmente ter um contato direto com ela, a maioria da temporada já é macabro por si só. Você não concorda comigo? Resgate que eu reassisti com a Ana e eu falei, caramba, realmente, isso passou na televisão? Eu achei assim um pouco puxado até pra época. E a Banshira, assim, é a cereja do bolo, né? Porque, como você falou, é uma personagem que fica no fundo, mas que você consegue ver tudo que ela tá arquitetando junto com os outros demônios, né? Inclusive, assim, ela tá arquitetando aquilo contando que aqueles demônios vão simplesmente ser eliminados. Ela vai fazer de tudo pra voltar à vida, inclusive acabar com a vida daqueles que estavam trabalhando por ela. E outra coisa, quando ela começa a aparecer na forma do casulo, ainda é mais bizarra, que fica flutuando no negócio, eu acho aquilo ali assustador. E a forma final da Banshira também é sinistra. Eu acho que ganha de qualquer outro monstro que tenha aparecido em Resgate. Quando eu fui fazer essa lista junto com a Ana, eu vi vários monstros de Resgate, eu falei, não, a Banshira ela merece realmente estar nessa posição, porque ela é tudo isso que a gente tá falando. Terceiro lugar, Mesogog de Power Rangers Dino Trovão. Eu acho que ele mereceu essa posição só pela prótese dele, que casava com a boca do ator perfeitamente. E você fala assim, isso aí é um monstro, com certeza, não é uma pessoa vestida com monstro. Eu vou confessar pra vocês, na época que eu assistia Dino Trovão, eu tinha medo sim do Mesogog. Porque, não sei se você recorda, sempre tava o Zé Ultrax conversando com a Elsa e ele brotava do nada atrás deles, dando uma surpresa. O que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês me desobedeceram. Ele tinha aquele lance do controle mental que fazia com que a pessoa sentisse dor, soltando... O que me dava mais medo era o cabelo da Elsa e aquela listra preta que tinha aqui, que me dava aflição. Eu tô falando do Mesogog. O Mesogog também tinha um outro detalhe, que era o lance do médico e o monstro, né? Isso era muito louco. Ele e o Anton Mercer eram uma coisa só, mas tinham momentos que realmente eram sinistros. Tinha cenas de transformações onde você via o rosto meio humano, meio monstro. Então eu acho que o pessoal que trabalhou em Dino Trovão teve um trabalho muito legal com o Mesogog, né? Fora que você pensava o quê? Ele era o pai de um Power Ranger que era um monstro. Então, isso era assustador, entendeu? Porque é uma situação não muito legal. E a ideia dele era fazer com que o mundo retornasse à era dos dinossauros. Acho que mais macabro que isso não tem, né? Você querer voltar no tempo. A segunda posição é o Darkonda de Power Rangers no Espaço. Um personagem que eu também morria de medo, porque ele era um vilão que tinha várias vidas, né? Ele sequestrou Carone quando era mais nova. Fala um pouco de Darkonda, Ana, quando você viu o personagem pela primeira vez, aquele visual grotesco dele. Eu acho, inclusive, que o mais assustador é que ele é um ladrão de crianças, né? E que ele cria elas para o mal, entende? Ele não só sequestrou a menina para algum fim, mas ele criou ela com a mentalidade do mal mesmo, de destruir o mundo, destruir as pessoas. Você quer uma coisa mais maligna do que essa? Sem contar outra coisa, durante toda a temporada ele estava pelos bastidores, né? Planejando tudo que ficasse pro lado dele no final, né? Então ele era um vilão que não estava 100% do lado de Astronema, do lado de Eclipto, e nem do lado do Espectro Negro, era o lado dele. Então sempre que possível ele arranjava um jeito de passar por cima desses personagens. Acho que isso que deixa o Darkonda tão interessante também na temporada, para chegar ao ponto do próprio Darkonda ter matado o Espectro Negro. Então ele é um vilão sinistro, o visual dele é bizarro, aquele negócio laranja com espinhos aqui, a cabeça, os dentes para fora. Eu acho que ele ganha, né? Eu acho que assim, Espaço tem um bom conjunto de vilões. A gente tem os Psycho Rangers, o Darkonda, a gente tem o Espectro Negro, o Eclipto.
Que assim, são vilões que também assustam esses Sim, o espectro negro. Criaram uma mitologia ali, se você for parar pra pensar, é macabro. Os Power Rangers enfrentam várias coisas assim, né, meio tensas. O primeiro lugar é de uma temporada que Ana não assistiu, mas eu fiz questão de mostrar o personagem pra ela e por que ele é tão bizarro, porque ele é assustador, tá? Power Rangers Força Mística, temporada de 2006, uma temporada da época da Disney, que apresentou pela primeira vez na franquia de forma concreta a temática de magia, né? Que assim, Resgate a gente tem magia sim, a parte dos demônios, a gente tem Força Animal, mas Força Mística é uma temporada que realmente abraça essa pegada, né? Então o que você assistiu de Força Mística, você achou que é uma temporada que realmente seguiu nessa temática? Você achou que ela foi feliz nesse quesito? Eu acho que sim, eles surfaram muito na onda de Harry Potter ali, né? Naquele período que o mundo bruxo tava em alta. E eu acho que foram felizes em escolher essa temática lá no Japão para vir para os Estados Unidos também. E eles conseguiram fazer isso. Tem essa vibe da magia, tem essa vibe dos amigos que se reúnem para salvar o mundo. Eu acho interessante. Então, o vilão que eu coloquei aqui no primeiro lugar, entrei em consenso com a Ana, foi assim, eu tive que mostrar pra ela porquê e apresentar todas as variáveis, é o Mestre Octomos, né? Durante toda a temporada a gente não sabe como ele é, de fato. O Mestre, ele sempre aparece dentro, tipo de um caldeirão, lá no submundo. É ele que comanda tudo, né? Ele foi um demônio que foi selado durante a Grande Guerra Bruxa, que foi lá no passado, né? Ele foi selado nesse portal e durante toda a temporada ele tá tentando voltar. E ele passa por cima de vários vilões para tentar alcançar os seus objetivos. E ele é sempre tratado como o mestre. E quando ele aparece, meus amigos, que é lá no final da temporada, ele parece uma criação de Lovecraft. Né? Ele parece o Cthulhu. Não sei se vocês conhecem o H.P. Lovecraft, que é um grande escritor do gênero de terror. E o Octomos é baseado claramente no Cthulhu, que é um dos grandes monstros do escritor. E ele tem vários poderes. Ele pode viajar no tempo, Ana. Certo? Ele pode colocar memórias na sua mente para você imaginar coisas e ele controlar. Ele pode possuir pessoas. Ele é um demônio, então ele pode possuir pessoas. Ele é tido como o grande mal que existe dentro da franquia. E ele pode disparar raios, usar os tentáculos dele e fazer uma infinidade de coisas. Ele é chamado o Mestre. É, o Mestre. Qualquer personagem que é chamado o Mestre, você já fica com medo, porque não é boa coisa. Eu acho interessante esses vilões, assim, tipo o Octomos, a Banshira, são vilões, assim, super poderosos. Quem sabe a gente não faz um vídeo aqui no Mega Power sobre os vilões mais poderosos de Power Rangers, porque, assim, a gente tem vilões que mexem com magia. Eu acho que esse lance de você mexer com magia deixa o personagem mais poderoso, né? Você não concorda, não? Com certeza. Eu acho que existem alguns personagens que, mesmo tendo falhado, né, lógico, porque os Power Rangers vão vencer no final, que tinham planos bem, assim, tenebrosos, cabulosos, e que isso vai casar bem com o nível de poder que eles têm. Então é o seguinte, a gente vai fazer esse vídeo se esse vídeo aqui hoje tiver 3.000 curtidas. Vamos bater essa meta aqui, 3.000 curtidas no vídeo especial de Halloween, que a gente faz um vídeo especial dos vilões mais poderosos de Power Rangers. A gente vai dar um trabalhinho pra fazer isso, porque a gente vai pesquisar poderes e comparar realmente quem é o mais poderoso. E faz o que mais, Ana, aqui pra acompanhar o Mega Power? Não se esquece de se inscrever no canal. Se você caiu nesse vídeo aqui pesquisando coisas de Halloween, se inscreve aqui. Não esquece que o like é muito importante pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e pra ele notificar você toda vez que sair um vídeo. E deixa aqui nos comentários, é claro, sua lista dos 10 vilões mais assustadores de Power Rangers, aquele que deixou você tremendo de medo enquanto estava assistindo. Justifique sua resposta, viu? Querendo saber por que ele te deixava com medo. Aqui não é colégio, mas justifique sua resposta, que a gente quer saber exatamente o que passou por sua cabeça. Beleza? Nos vemos em breve. Que o poder o proteja.